Abra sua Bíblia em Marcos 10, 46. Nessa noite, Deus tocou fortemente no meu coração sobre esse homem chamado Bartimeu, cego Bartimeu. Marcos 10, o versículo de número 46. Amém? Diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode se assentar. Então, nessa noite, nós iremos tratar sobre o cego Bartimeu. No versículo 46 ao 48, Bartimeu ouve que era Jesus. Ele começa a escutar e percebe que era Jesus de Nazaré que estava por ali. Logo de imediato, então, aquele homem, ele começa a clamar a Jesus. Ele começa a clamar para que chamasse a atenção de Jesus. Ali, quando ele estava clamando, ele não queria chamar a atenção daquelas pessoas, não queria chamar a atenção da multidão. O foco dele estava plenamente em Jesus. Ele só queria a atenção de Jesus. Muitos ali tentaram calar Bartimeu. Muitos tentaram fazer com que ele se calasse para que o clamor dele não chegasse a Jesus. Mas Bartimeu estava percebendo aquela situação e ele sabia que poderia ser a última chance da vida dele conseguir enxergar. Bartimeu, então, em vez dele parar, em vez dele ouvir as outras pessoas mandando ele se calar, ele não se cala, ele continua clamando mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo alguns estudiosos, Jesus ali estava passando pela última vez em Jericó, porque naquela mesma semana seria o crucificamento de Jesus, era quando Jesus morreria. Então Jesus não passaria mais por aquele lugar. De fato, aquele cego não teria a presença de Jesus naquele lugar novamente. Mas o cego, ele não sabia, Bartimeu, ele não tinha noção disso. Mas ele clamou a Deus, pedindo misericórdia, porque ele acreditava que aquela era a oportunidade da vida dele. E nós temos muitas oportunidades na nossa vida. Temos diversas. E muitas delas nós perdemos porque não amarramos elas a nós. Muitas oportunidades nós perdemos na nossa vida porque não seguramos elas e deixamos elas escaparem. Oportunidades que Deus nos dá e a gente simplesmente ignora. Tem muitas vezes que a gente pega uma oportunidade e deixa escapar pelas nossas mãos. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade porque Ele quer que nós aceitamos ela, nós a seguramos. Você teve uma oportunidade nessa noite que era de estar aqui nessa casa de Deus. Era você vir porque você sabe que esta noite é a sua oportunidade de ter a mudança de vida, é de ter o seu problema ser superado por você, porque Jesus, Ele dá isso. Ele dá a graça dEle para nos ajudar a passar pela dificuldade, a passar pelos problemas, pelos pecados. E hoje à noite você teve essa oportunidade de receber a bênção de Deus. Você poderia simplesmente estar na sua casa, assistindo sua TVzinha, bem de boa, mas não. Você tomou uma atitude
e veio buscar a Deus. E veio buscar a sua mudança de vida. Porque é isso que Deus faz. Ele traz mudança de vida para todos os seus filhos. Mas para isso nós precisamos ter o posicionamento, ter a dedicação de vir. Não é só ficar esperando, sentado na cadeira. É a gente ir atrás, ir buscar, orando a Deus, jejuando a Deus, lendo mais a palavra dele. E Bartimeu, quando ele ouve Jesus, ele começa a clamar, porque era a oportunidade da mudança da vida dele. Bartimeu, ele tem esse posicionamento, e o mais engraçado é que muitos falam que Bartimeu enxergava mais do que os escribas, do que os sacerdotes, do que alguns fariseus. É muito engraçado você parar para pensar que um cego enxerga mais do que algumas pessoas. Mas Bartimeu, ele não enxergava com os olhos carnais. Bartimeu, ele enxergava com os olhos da alma. Ele via o mundo espiritual, não o mundo terreno, mas ele percebia o mundo espiritual que havia ali. Muitas pessoas viram os milagres de Jesus, contemplaram as maravilhas, as curas. E mesmo assim, não percebiam que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Bartimeu, ele clama, Filho de Davi. E quando ele fala isso, é o maior exemplo de que Bartimeu reconhecia que Jesus não era só mais um, que Jesus era o Messias enviado pelo Deus Altíssimo. Ele reconhece o valor de Jesus. Ele não viu os milagres. E talvez ele nem ficou sabendo desses milagres. Mas ele percebia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E ele toma esse posicionamento de clamar. E toma essa sabedoria de que Jesus era o Messias, que tinha vindo para libertar o povo. Muitas pessoas atualmente, infelizmente, em meio à igreja, também estão cegas espiritualmente. Não veem o agir de Deus, não veem a presença de Deus passando na igreja, porque elas são cegas espiritualmente. Muitas pessoas acham que o que acontece é apenas carnal. Alguns problemas vêm na nossa vida e muitas pessoas acham que é apenas coisa terrena, mas não, tem muitos problemas na minha e na sua vida que são coisas espirituais. Nós estamos em uma guerra no espírito, uma guerra que não é terrena, é uma guerra espiritual contra o mal. E uma guerra, você precisa estar atento, você precisa estar ligado a tudo, e se você não estiver enxergando de fato, você vai perecer. Se nossos olhos da alma, os nossos olhos espirituais não estiverem abertos ao agir de Deus, nós não venceremos a nossa carne. Nós não venceremos essa guerra. E muitas pessoas acham que só porque ela prega, só porque ela louva, só porque ela ora, é porque as coisas acontecem. E não é assim. É o agir de Deus. Muitas pessoas veem os outros se entregando a Cristo e acham que isso foi porque o preletor trouxe uma mensagem bonita, foi porque alguém trouxe uma oração que tocou o coração daquela pessoa. Não, não, não. Eu venho te falar que uma pessoa só se entrega a Deus por causa do Espírito Santo de Deus. As coisas que acontecem em meio à igreja não é coisa terrena, é coisa espiritual. E muitas pessoas não veem isso, porque são cegas espiritualmente. Os seus olhos da alma estão abertos para ver o agir de Deus? Você consegue enxergar o mundo espiritual que a gente vive? O maior exemplo de que nós conseguimos ver é vendo, contemplando o agir de Deus. Se você tinha um problema e hoje não tem, e você reconhece que foi porque Deus te ajudou, isso mostra que os seus olhos espirituais estão abertos. A porta de emprego não foi coisa terrena. A porta de emprego tem um pouco do seu mérito de ir buscar, mas não se abriu por causa de você. Se abriu por causa de Deus. E muitas pessoas acham que isso não acontece porque estão cegas espiritualmente. E Bartimeu, ele estava cego, mas estava com seus olhos espirituais enxergando. E é por isso que ele clama, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que o único que tinha o poder de ajudar, o único que tinha o poder de curar ele, era Jesus Cristo. E lá no versículo 49 e 50, Jesus ouve o clamor de Bartimeu.
E Jesus manda chamar Bartimeu. Bartimeu, em algumas versões da Bíblia, diz que Bartimeu lançou de si a sua capa e deu um pulo. Deu um pulo de imediato para ir ter com Jesus. Bartimeu, quando ele lança de si a sua capa, que até então a sua capa era a única coisa que ele tinha, era a sua cama, era a sua proteção, era tudo que ele tinha. Ele lança de si, ele renuncia à capa dele para ir ter com Jesus. Muitas pessoas não renunciam o que ela tem para ouvir a palavra de Deus. O maior exemplo disso é quando você está orando, chega uma mensagem no querido celular e você para a sua oração no meio só para ver a mensagem. Isso daí é você abandonando o chamado de Deus. Bartimeu, ele estava preparado. Ele não estava se preparando, mas ao momento que ele clama a Jesus, ele já mostra que estava preparado ao chamar dele. E Bartimeu, ele renuncia o que ele tinha. Ele renuncia tudo o que ele tinha. O bem material, a única coisa que ele tinha, ele lança de si. Porque ele não queria que algo atrapalhasse ele. Ele não queria que algo se sobressaísse sobre ele. Porque ele entendia que ele podia ter tudo. Ele podia ter casa, ele podia ter roupa, ele podia ter o carro do ano, ele podia ter riquezas, mas o que ele precisava era somente a Jesus. Ele tinha a capa, que era a única coisa que ele havia naquele momento. Mas ele decide, eu vou largar a minha capa, porque eu não preciso de capa quando eu tenho a Jesus. Você não precisa da roupa mais bonita quando se tem a Jesus. Você não precisa de dinheiro quando se tem a Jesus, que é o Deus do ouro e da prata. Você não precisa ter o carro do ano, mas o que você precisa é da presença de Deus na sua vida. É a única coisa que basta na nossa vida, é a presença dele. A única coisa que nós necessitamos é a presença dele. Bartimeu reconhecia isso. Ele não queria ficar com a capa, porque ele achava a capa, ela poderia simplesmente atrapalhar ele. A partir do momento que ele ia correr, a capa poderia entrar na frente, ele tropeçar e cair, e poderia perder a oportunidade de Jesus mudar a vida dele. Mas então, ele abandona a sua capa. É muito difícil nós renunciarmos a algumas coisas na nossa vida. É muito difícil. Tem pessoas que não conseguem renunciar. E aí fica reclamando que Deus não fala, Deus não faz, Deus não me ajuda em nada. Mas porque não renuncia. Todo mundo tem um chamado na casa de Deus. E se você não sabe qual é o chamado, tem alguma coisa errada. Talvez porque você não está pedindo, talvez porque há alguma coisa te impedindo. Muitas pessoas só começam a ter um chamado quando renunciam a algumas coisas. E se você não renunciar, você não tem esse chamado na sua vida. Se você não abandonar os seus bens materiais, Deus pode não falar com você. E isso é algo muito sério. Porque sem a voz de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Sem Deus ministrar em nossa vida, nós não vivemos, nós não podemos ser ninguém. Bartimeu, então, ele renuncia o que ele tinha, só para ir ter com Jesus. Se Jesus te chamasse, se Jesus me chamasse agora, será que eu iria de imediato? Será que eu daria um pulo e ia direto e ter com ele? Ou eu ia falar, espera aí, Jesus, deixa eu pegar uma coisinha ali. Espera aí, Jesus, deixa eu pegar ali meu celular. Espera aí, Jesus, eu não estou pronto ainda. No lugar de se aprontar, nós precisamos estar preparados na igreja. Nós precisamos estar preparados a todo tempo. Porque Deus, ele vai vir como ladrão. Ladrão a gente não se espera. Ladrão vem e a gente nem vê e já foi embora. E é assim que Deus vai vir. Ele vai vir e se você não estiver preparado, você vai ficar. Tem a passagem das 10 virgens, que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E as 5 preparadas foram com ele e as 5 não ficaram. Quem é você nessa história? Você é aquele que está preparado para ir ter com Jesus ou é aquele que vai se preparar quando Jesus te chamar? Essa é a grande questão na nossa vida. Nós precisamos estar preparados a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar prontos para fazer o mandar de Deus. Nós não precisamos nos preparar quando Ele fala,
e devemos estar preparados. Bartimeu, ele estava preparado. Ele já tinha tudo na cabeça dele do que ele ia fazer, que era ir ter com Jesus. Lá no versículo 51 e 52, é quando Bartimeu vai até Jesus. E aí Jesus, ali, pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu, naquele momento, ele poderia simplesmente pedir dinheiro, pedir uma casa, pedir uma roupa, pedir algum bem material. Mas não. Bartimeu entendeu que ele não precisava disso. Ele entendeu que a maior coisa que ele precisava na vida era enxergar. Era isso que ele precisava. Jesus ali, de fato, percebeu que aquele homem era cego. Então, de fato, ele saberia que aquele homem iria querer ter vista, iria querer enxergar. Mas mesmo assim, Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Deus, ele sabe de todas as coisas na nossa vida. Deus, ele sabe pela dificuldade que você está passando, pelo problema, pela aflição. Por tudo que você está passando, Deus sabe. Mas ele te pede uma coisa: apenas clame. Apenas clame a mim, que eu resolvo. Você não precisa agir de fato, porque quem resolve as coisas sou eu. Apenas clame. Deus, ele sabe de toda a sua aflição, mas ele está esperando você só dobrar o seu joelho e clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu preciso de ti, Pai. Eu estou cheio de problemas, mas, Pai, eu estou aqui ajoelhado, pedindo sua ajuda, Pai. Eu preciso da sua ajuda, Pai. Eu preciso ouvir a sua voz. É isso que ele quer para nós nessa noite. Ele quer o seu clamor. Você precisa clamar a ele. De fato, ele sabe de tudo que você passa, mas você tem que clamar. Você precisa pedir a ele. E Bartimeu ali, ele pede a Jesus: eu quero ter vista, eu quero enxergar. E logo, Jesus vai e fala: tenha vista, curado você foi. E aí Bartimeu, o cego, que antes não enxergava nada, antes só via a escuridão, a primeira coisa que ele vê é Jesus Cristo. Eu imagino o sentimento daquele homem, que não via nada, e a primeira coisa que ele viu foi a Jesus de Nazaré. Nós somos esse homem. Quando nós estávamos no mundo, nós só enxergávamos a escuridão. Nós achávamos que o mundo era tudo de bom que tinha. Mas quando nos entregamos a Cristo, ele veio e abriu os nossos olhos. E a primeira coisa que a gente viu foi a Jesus. Como? Como a gente viu a Jesus? Com aquele problema que eu tinha, eu não tenho mais. Com aquele pecado que eu cometia, eu não pego mais. Com aquela porta de emprego que estava trancada e hoje está aberta, é o agir de Deus na minha vida. É aí que nós vemos a presença dele agindo. Bartimeu logo viu a Jesus. Logo foi curado e viu a Jesus. Bartimeu ali não voltou a viver a sua vida. Depois que ele conseguiu enxergar, ele não voltou a ter a mesma visão, a ter a mesma vida. Quando ele viu a Jesus, ele decidiu segui-lo. Ele decidiu seguir a Jesus. Muitas pessoas, quando são livres do pecado, quando tem a porta de emprego aberta, quando tem alguma restauração na vida dela, de imediato elas já saem da igreja, já abandonam a Cristo. Muitas pessoas são assim, mas Bartimeu, ele fez diferente. Bartimeu, ele quis ser diferente. Ele quis seguir a Jesus. Ele não queria seguir a Jesus pelo que ele poderia dar, porque ele entendeu que a única coisa que ele precisa na vida é de Jesus. Ele entendeu que o problema se resolve apenas com Jesus. A dificuldade se passa apenas com Jesus. Essa foi a mentalidade de Bartimeu. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Sozinho, de fato, nós não conseguimos. Sozinho, de fato, é muito difícil superar esse pecado que nós temos. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Se você simplesmente clamar a Jesus pedindo a presença dele, ele vai te ajudar a passar. Se simplesmente você seguir os caminhos dele, ele vai te ajudar a passar. Você precisa estar com ele do seu lado.
Você precisa estar com Ele no seu coração. E depois que Ele te entrega a sua bênção, você tem que continuar ao lado dele. Mas não por Ele te dar as coisas, porque Ele é Deus. Esse é o motivo na nossa vida que tem que fazer nós seguirmos a Ele. Essa é a nossa motivação. Seguir a Jesus. Não pelo que Ele pode nos dar, nem pelo que Ele pode nos fazer. É pelo que Ele é. É pelo que Ele foi, pelo que Ele é e pelo que Ele vai ser. Essa é a nossa motivação. Bartimeu tomou esse posicionamento. Bartimeu se levantou e foi ter com Jesus e seguiu a Jesus, porque ele entendia que eu preciso do Filho do Deus Altíssimo. Jesus ali estava passando por Jericó pela última vez. E hoje ele passa na nossa vida. Quem sabe ele pode passar amanhã de novo e depois, ou quem sabe ele pode passar apenas hoje. Pela última vez, ele pode passar na sua e na minha vida. E aí qual vai ser a sua decisão? Qual a minha decisão? Será que eu vou clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou eu vou perder a oportunidade de ter a mudança de vida? Será que ao Jesus passar na minha vida, eu vou pedir para Ele ter misericórdia de mim? Ou eu vou deixar essa oportunidade escapar? A oportunidade de eu sair das trevas e ir para a luz. A oportunidade da minha vida melhorar com Cristo. Qual a sua decisão nessa noite? Você vai clamar a Deus pedindo mudança para a vida? Ou você vai simplesmente achar que, não, deixa para a próxima. Talvez amanhã eu possa pensar nisso. Hoje pode ser a última vez que ele está passando. Amanhã você pode não estar aqui. Amanhã eu posso não estar aqui. Mas se hoje eu decidir clamar a Ele, eu sei que eu vou estar com Ele. Se hoje eu decidir clamar, pedindo misericórdia, Filho de Davi, vem me ajudar, eu tenho certeza que Ele não vai recuar, que Ele vai vir e vai te ajudar. Essa mudança na vida que você precisa nessa noite, só basta você clamar. O pecado que tanto te implica, tanto te aflige, somente Deus vai te curar. Mas você precisa clamar. Enquanto você não clamar, esse pecado vai continuar impregnado em você. Enquanto você não dobrar os seus joelhos e pedir, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a sua vida não muda. Enquanto você não tomar essa decisão, você vai continuar sendo o mesmo. E Bartimeu, naquela hora, tomou a decisão de clamar a Jesus. E a vida dele foi mudada. A vida de alguém que não enxergava nada. E agora enxergava tudo. A vida que antes nós tínhamos de não enxergar nada, hoje nós enxergamos que que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Essa é a mudança de vida que nós precisamos ter. Sair do mal e ir para o bem. E se nós não queremos essa mudança, nós não iremos ter com Jesus. Enquanto nós não decidirmos nos entregar a Ele de fato, de corpo, alma e espírito, nós não estaremos ao lado dele. E Bartimeu, então ele decide clamar. E quando ele clama, Jesus ouve ele. E o que ele mais precisava, Jesus o entrega. O que você mais precisa nessa noite, pode ter certeza que Jesus ele te entrega. A sua cura que você precisa, ele te entrega. O seu familiar que não está hoje aqui, mas amanhã ele pode estar. Você precisa apenas clamar. Não pense em desistir, não pense em parar, pense em continuar. Pense em persistir, clamando a Deus. Porque somente Ele pode fazer. Somente Ele pode trazer aquele seu parente, pode te dar essa cura, pode te dar essa libertação. Somente Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Nessa noite, qual a sua decisão? Clamar ou apenas ficar assistindo? Foi citado aqui, Pedro. Ele saiu do barco para ir ter com Jesus sobre as águas. Tinha outras pessoas, outros discípulos ficaram no barco. Mas Pedro saiu. Pedro ele tomou um posicionamento de viver o sobrenatural. Pedro ele decidiu sair do natural dele, sair da zona de conforto dele para ir a Jesus. Nós, nessa noite, precisamos parar de agir no natural.
Precisamos parar de ser o mesmo sempre, 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 sempre. Parar com as mesmas orações, com os mesmos pedidos e começar a ser diferente. Você quer mudança na vida? Começa a ser diferente. Você quer libertação, quer a presença de Deus? Começa a ser diferente. Pare de ser o mesmo, porque não é isso que Deus quer. Ele não quer que você seja o mesmo que era antes. Quer que seja diferente, que a mudança na vida. Nós precisamos ser como a Pedro, que saiu do natural para ir ter com Jesus. Sair do nosso natural para conhecer a Jesus. Bartimeu, ele toma a decisão de sair do natural dele, que era apenas ficar pedindo esmola, e começa a pedir visão. Nessa noite, Deus entrega a visão que nós precisamos. Nessa noite, Deus abre os nossos olhos espirituais para ver o agir dele. A presença dele, nós necessitamos. E somente com os nossos olhos espirituais, nós podemos ver a presença de Deus. Somente quando clamarmos a Deus, Ele responde. Assim como Bartimeu clamou, nós precisamos clamar. Que você possa ter entendido o que Deus falou comigo e quis trazer à igreja. Que você possa ter compreendido que nós não podemos apenas ficar esperando o agir de Deus. Nós precisamos tomar uma atitude, tomar a iniciativa na nossa vida. Se você quer mudar, você tem que começar a mudar e clamar a Jesus. Tem que começar a pedir a mudança para Ele, senão nós não mudaremos. Assim como o Bartimeu fez, nós venhamos fazer do mesmo jeito, clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Fique com essa palavra, eu agradeço a oportunidade.